Boa tarde, pessoal. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, dividindo um pouco do conhecimento, né? Gostaria de agradecer ao pessoal da Secretaria de Saúde, a professora Ângela, a professora Maria Helena Calvo, né? E dizer que eu vou contar um pouquinho dos meus 5 anos de experiência aí com pessoa ostomizada, né? E poder também estar trazendo esse tema que é tão pouco conversado com os profissionais de saúde, mas é um problema que tem acontecido com uma afluência muito grande devido aos nossos índices nos cânceres de colo de útero e nos cânceres de intestino. Eu trabalhei durante 5 anos dentro dos maiores programas dentro do estado, que é da cidade de Joinville, e quando eu saí do programa eu tinha em torno de 220 pessoas ostomizadas. Então eu queria fazer um agradecimento a aquelas pessoas que durante 5 anos eu convivi e que atuam muito fortemente, né, trazendo essas pessoas ostomizadas para a reintegração social, né, e dizendo que a ostomia muitas vezes é a cirurgia da vida. Então eu queria fazer um agradecimento ao senhor Nestel dos Santos, que é um atual presidente lá da Associação dos Ostomizados, e a Dagmar Astabon Nunes, que também atualmente coordena o serviço lá e que também tem lutado anos e anos incessantemente pela pessoa ostomizada e pelos cuidados, né, institucionais adequados. Joinville hoje deve estar em torno de 250 pessoas que precisam da utilização desses dispositivos de ostomia. Tá? Então nós vamos começar falando, né, para vocês quem é a pessoa ostomizada, né? O que é a pessoa ostomizada, né? Eu costumo dizer que quando a pessoa nos procura lá no serviço de saúde, que ela saiu do pós-operatório imediato, ela está extremamente fragilizada. E o processo de viver com uma ostomia depende do apoio, principalmente da família, né? Dos profissionais de saúde que estão lá nas unidades básicas e que vão fazer parte desse processo e dos serviços de saúde especializados que estão lá nas unidades especializadas, como no meu caso, que eu trabalhava na unidade especializada, para que a gente possa reintegrar esse indivíduo novamente à família e à sociedade. Porque ocorre assim a perda da autoestima dessas pessoas, né? De repente ocorre a perda da autoimagem, né? Aqui eu trouxe para vocês, eu deixei uma foto que é uma raridade de acontecer, mas aconteceu, uma pessoa ostomizada, um casal que conseguiu mesmo com a ostomia, né, levar uma gravidez adiante. Isso para a ciência hoje atual é quase zero, mas existem pessoas que sofrem o processo de estar ostomizados muito jovenmente. E aí eu queria também fazer um agradecimento especial à Silvia Carina Moreira, que desde os 18 anos a gente acompanhou ela no serviço. Hoje ela é enfermeira formada e eu tenho muito orgulho de dizer que ela trabalha na área de assessoria em ostomas no Chile, e ela me cedeu algumas imagens que a gente está trazendo para vocês aqui com novidades bem novas, né? Então eu tenho orgulho de dizer que algumas pessoas que continuam lutando pelos ostomizados e que são pessoas ostomizadas que se transformaram em profissionais de saúde. Muito jovenmente, aos 18 anos, ela já tinha uma ostomia e hoje ela está em torno de 30 anos. Então é interessante que é a cirurgia da vida mesmo, e a gente vai ver que algumas são definitivas, né? Não tem retorno. Você vai ter que conviver com a situação de estar ostomizado, mas saber que essa foi uma cirurgia que salvou a vida e que te deu uma nova vida. Então a qualidade de vida está nesse equilíbrio psicológico da gente entender que isso é um processo natural e que a gente vai poder ser reintegrado à sociedade e se reintegrar como pessoa e como cidadão. Bom, então aí a gente vai começar a trabalhar mesmo com vocês a parte visual, né? O que é um ostoma? Nós vamos tocar praticamente nos ostomas de eliminação nessa nossa apresentação, mas nós vamos ver que existem classificação de ostomas ou estomas para a nutrição.
Então, os ostomas que nós vamos falar hoje são os executados através de um procedimento cirúrgico, no qual é realizada uma abertura na parede abdominal e a exteriorização de alguma víscera. No caso, nós estamos visualizando aí a exteriorização de uma alça do intestino. É basicamente esse ostoma que nós vamos estar tratando. Ostoma ou estoma também está correto, porque estoma é abertura, tá? Então, podem ser utilizadas as duas nomenclaturas. As nossas principais indicações na atualidade de ostomas intestinais, né? O câncer de colo e de intestino tem aumentado drasticamente. As doenças inflamatórias intestinais é um outro problema que nós temos avançado diretamente. A retocolite ulcerativa, as colites inflamatórias, as diverticulites, as poliposes são possíveis causadores de inflamação nesse intestino, e esse intestino vai ter que ser ressecado e vai ter que ser feito uma colostomia protetora. Traumas, quando nós falamos em traumas, nós colocamos os traumas por acidente, os traumas por arma branca, né, seria esfaqueamento, ou também por tiro, por arma de fogo. Então, muitas vezes, se a pessoa não fizer uma ostomia, ela vai perder a vida por causa desse intestino perfurado. Então, vejam que é realmente a cirurgia da vida. E malformações congênitas, né? As malformações congênitas, como imperfuração anal ou torção de alça intestinal, e também todas as malformações a nível de intestino, podem ocasionar, essas malformações congênitas podem levar à construção de uma ostomia. Eu tive o prazer de encontrar uma menina de 14 anos que no ano de 1998 ela foi uma das minhas primeiras pacientes ostomizadas ao nascer, né? E ela teve um problema de malformação congênita. Hoje ela já está em fase de reconstrução, mas foi a cirurgia da vida, né? E ela casualmente, antes de vir para Florianópolis, eu acabei encontrando ela há 2 semanas atrás. Então, para mostrar para vocês, e ela me deu um abraço muito forte, e a mãe dela também, e disse que estava muito feliz porque tudo tinha dado certo. Horas após o nascimento dela, ela foi submetida a uma ostomia e ela sobreviveu. Então, as malformações congênitas são também uma grande gama que necessita, às vezes, dependendo da região do intestino, fazer uma ostomia preventiva ou até uma ostomia definitiva. Bom, como eu falei para vocês, os ostomas ou os estomas, eles podem ser classificados de 2 formas. Estomas para nutrição, que basicamente nós encontramos as gastrostomias, que seria a abertura da parede na região gástrica, né, com a colocação de uma sonda para alimentação, e as jejunostomias, quando eu já tenho oclusão por algum tipo de câncer grave na região gástrica, que não há condições de realizar, é feito a jejunostomia fazendo a alimentação via jejum. Então, esses seriam estomas com função de alimentação ou nutrição. Mas o que nós vamos estar conversando hoje são os ostomas ou estomas com a função de eliminação. Então, vocês visualizam aqui, numa primeira parte, as urostomias, né, que seriam a exteriorização dos ureteres para a parede abdominal. Num segundo momento, as iliostomias, que seriam a exteriorização de uma alça do intestino delgado. E num terceiro momento, nós visualizamos as colostomias, que seriam a exteriorização de algum segmento do intestino grosso. Quanto à construção desse ostoma, quando vocês receberem a pessoa que vocês forem atender no serviço de vocês vão encontrar algumas diversidades. Então, nós temos ostomas onde ocorre apenas a exteriorização de uma boca, e geralmente ele vai vir com esse anel, né? Esse anel é um anel protetor com o objetivo
com o objetivo de que não ocorra a retração desse ostoma, né, para dentro da cavidade. Então, o intestino fica apoiado por essa alça externa e aí nós vamos ter que ter a habilidade de aplicar uma bolsa lá no hospital e depois aplicar uma bolsa na unidade básica de saúde, fazendo uma pequena compressão para nós termos a aderência total e a proteção total dessa pele. Em torno de 12 dias pós-cirurgia ele é retirado. Muitas vezes, ele chega para nós lá no ambulatório com a alça de proteção e isso é bem comum. Nós temos também o aparecimento de duas bocas, né? Então, um segmento proximal, onde nós temos a drenagem das fezes, e um segmento distal, onde nós vamos ter apenas a drenagem de muco. Então, o que nós chamamos de uma boca funcionante, isso aqui é um segmento onde é realizada uma fístula para impedir complicações. Quanto à permanência, nós podemos ter colostomias ou ileostomias temporárias ou definitivas. Quando a gente fala das definitivas, tudo que houver tumores com amputação de reto e perda do esfíncter, nós teremos as colostomias definitivas, né? Mas se não ocorrer a perda ou dependendo da doença, né, nós geralmente temos uma colostomia ou ileostomia temporária. Então isso é um bom sinal e isso é uma coisa muito boa que a gente tem dentro desse procedimento. Quanto à localização, aqui eu coloquei para vocês, vocês estão visualizando como é que se diz? A forma de divisão do abdômen, né? Então é feita uma demarcação desse abdômen para que a gente saiba aonde deve ser exteriorizada essa alça do intestino. É claro que numa cirurgia de emergência pode acontecer de não ser feita a demarcação, mas em cirurgias eletivas deve ser realizada a demarcação, até para que a gente tenha o posicionamento correto do dispositivo, para que a pessoa tenha a garantia de que não vai ter problema de acoplar esse dispositivo no pós-operatório. Então, geralmente, no lado direito, nós vamos ter as ileostomias, porque nós vamos pegar o intestino delgado, tá? Nós vamos ter as colostomias do transverso, no cólon ascendente, tá? E também nós podemos ter as urostomias. E no lado esquerdo, como vocês visualizam, geralmente nós vamos ter as transversostomias, as colostomias descendentes e as sigmoidectomias, tá? Então, que pega aqui o cólon sigmoide, tá? Então, para quem não está acostumado com a visualização direta, vai lembrar assim, que está à direita, se está à direita do abdômen do paciente, ileostomia, colostomia ou urostomia no caso de câncer de bexiga, que eu esqueci de falar para vocês lá no início, né? Ou alguma malformação de bexiga. E geralmente no lado esquerdo são todas colostomias. Por que é importante a gente saber isso, né? Antes de saber isso, só queria comentar com vocês. O ostoma, ele é indolor, ele é incontinente, ele não tem controle das fezes e ele deve ter aparência vermelha para nós termos a visualização de que ele está totalmente vascularizado e essa alça não está tendo necrose. Isso é o ideal que nós vamos encontrar. E por que a gente colocou, por que está de um lado isso, de um lado aquilo? Porque muitas vezes a drenagem que sai desses ostomas, ela é extremamente agressiva à pele dos pacientes e ela causa queimaduras. Então, uma das grandes informações que a gente tem que saber é que tipo de efluente está sendo drenado. Então, aqui, ó, nas colostomias ascendentes, nós temos um efluente semilíquido sendo drenado. Na secostomia, totalmente líquido. E aqui, na colostomia transversa, também semilíquido. O risco dessas localizações fazerem
uma grande queimadura, se o líquido do efluente cair sobre a pele, é muito grande. Por que que é muito grande? Imagine, essa região ela foi feita para absorver alimentos que fazem a digestão de alimentos como carne, né? Então, se o líquido que acaba fazendo a digestão de alimentos como carne, imagine esse líquido recaindo sobre a pele. E pasmem, a gente pensa que eles são líquidos ácidos. Não, eles são extremamente básicos. A basicidade também faz uma agressão intensa à pele. Então a gente tem que ter esse conhecimento do que está drenando. Aqui, aonde a gente vai ter menos medo de gerar algum tipo de lesão na pele, mesmo que escorra algo, é onde a gente tem um efluente mais firme, né? Que são as fezes pastosas, principalmente nas colostomias descendentes, que vocês estão vendo aqui. Deixa eu só apontar. Na colostomia descendente e na parte do sigmoide. Então aqui a gente vai ter a certeza de que o líquido, de que o efluente é totalmente pastoso. Em contrapartida, nós vamos ter aqui essa nossa grande vilã, que é a ileostomia. Então a ileostomia, muitas vezes o paciente se alimentou e foi o tempo dele entrar pelo conduto do tubo gastrointestinal e já sair o alimento quase que sem digestão pela própria ileostomia. Então ocorre uma perda muito grande, né, nesse paciente. Por isso que ele sofre um emagrecimento muito rápido no processo de ileostomia. Nós também temos as ureterostomias, que são as derivações com drenagem urinária. Então, no caso, quando tem algum tumor de bexiga ou câncer de bexiga, onde a gente tem que esse órgão tem que ser inativado ou retirado, é feita a exteriorização para a parede abdominal do ureter, e aqui são aplicados dispositivos. Existe uma técnica que também é mais utilizada e que a grande maioria dos pacientes tem, essa é a técnica de Bricker, né, onde os dois ureteres são unidos, né, e é feita uma ressecção com exteriorização de uma alça do duodeno. Então aí fica um pouco mais, diríamos assim, um pouco mais tranquilo para o próprio paciente, porque imagine o desconforto de você dormir com dois dispositivos, né? E como é drenagem urinária, muitas vezes a gente tem que acordar várias vezes à noite, em torno a cada 3 horas o paciente vai ter que acordar e fazer a drenagem da própria bolsa de urina. Então, é uma vida de dormir e acordar a cada 3 horas. Bom, em relação a bolsas ou dispositivos, né, que são os equipamentos de ostomias e de ileostomias e colostomias, vocês vão ver que nós temos os dispositivos fechados, né, os dispositivos de uma peça, abertos, drenáveis. Aqui na região embaixo ocorre o fechamento desse dispositivo, né, para drenagem das fezes. E o ideal é que não se preencha mais que 1/3 desse dispositivo, para ele não se sobrecarregar e fazer pressão para ele sair do lugar. Então a tendência vai ser ele descolar da pele do paciente. Então o ideal é que a cada 1/3 de preenchimento o paciente seja orientado a esvaziar. Nós temos para utilização em colostomias as bolsas fechadas. Tá? Então essas bolsas fechadas, elas foram feitas para utilização de 24 horas. Como eu disse para vocês, teoricamente o indivíduo evacua uma vez ao dia. Então essa bolsa seria suficiente nas 24 horas para que ele não precisasse mexer e nem precisasse trocar. Então, no próprio banho, quando chega 24 horas posterior, ele vai tomar o banho dele, ele tem a opção de descolar no próprio banho e reaplicar a sua nova bolsa. Então, as pessoas que têm colostomia definitiva e que fazem o autocuidado, elas têm essa possibilidade de estar utilizando esse dispositivo
a cada 24 horas. As bolsas de urostomia, elas têm uma peculiaridade, elas têm, como a urina ela é estéril, após a saída ela deve não retornar mais à parte do ureter. Então nós temos o que nós chamamos de válvula anti-refluxo. E eu queria mostrar para vocês que nós temos de uma peça e nós temos de duas peças. A de duas peças ela vem com esse flange e a segunda peça é acoplada. Então o nome dessa peça aqui é placa, a placa que vai acoplar um flange, que é a parte onde vai drenar a urina. E elas têm conexões aqui embaixo que vão ser colocadas em bolsas de drenagem urinária simples que nós utilizamos para bolsas coletoras de sonda vesical. E nós, como é que nós fazemos efetivamente a troca lá na unidade básica de saúde? Como é que nós orientamos essa troca, né? Então, basicamente, nós precisamos ter o material básico, né? Nem sempre esse medidor vai ser 100%, porque nós vamos ter ostomias de tamanhos variados, de formas variadas, mas basicamente nós temos um medidor, uma tesoura ponta-romba, onde a gente não perfure a outra parte da bolsa, né? Aqui nós estamos visualizando uma bolsa de duas peças, aqui a placa e o flange, né? E aqui o dispositivo para fechamento. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é a remoção. Então nós vamos ter que retirar muito delicadamente, né? Puxando delicadamente esse adesivo. Nós podemos até umedecer com soro fisiológico ou a água destilada. Não há necessidade de nós utilizarmos gás estéril, tá? Por quê? Porque as fezes são o dejeto da exteriorização, inclusive contaminada por várias bactérias extremamente agressivas. Nós temos que utilizar a luva de procedimento simples. E quando a gente fala com os próprios pacientes, né? Quando eu falo com os próprios pacientes, os pacientes eu oriento na sua maioria a não utilizar luvas. Aí eu vou explicar por quê. Porque quando nós vamos ao banheiro, não vejo ninguém utilizando luva para fazer a higiene quando vai no banheiro, né? Então, teoricamente, ele tem que entender que é o mesmo processo que está acontecendo ali, né? Ele pode até utilizar uma toalha higiênica para fazer a limpeza normalmente, mas eu oriento, se ele já está bem, estabilizou, saiu do pós-operatório, está tranquilo, já foi orientado como é realizada a troca, eu peço que ele retire a bolsa no banho, em contato com a água morna do banho, né? E aí faça a limpeza da pele utilizando sabonete neutro, né? Porque essa pele também precisa não ter contato com um sabão que tenha esses sabões que tem muito produto químico, né? Perfume. Então tem que ser sabão neutro. Mas nós vamos fazer a limpeza aqui ou com água simples, né? Ou com o próprio soro fisiológico, que é o que a gente tem nas unidades de saúde. Após a retirada, nós vamos ver aqui, eu trouxe dois ostomas, um totalmente regular e um totalmente irregular. Então, para o estoma regular, esses medidores eles funcionam muito bem. Mas quando a gente não tem o ostoma regular, o que a gente vai utilizar? Geralmente nos dispositivos vem placas transparentes. Então a gente coloca sobre o ostoma, demarca essa placa transparente, vai ali na placa original da bolsa, marca para fazer o recorte, tá? Objetivando o quê? Proteger toda a pele. Então, nós vamos ter que fazer uma marcação bem certinha do ostoma para deixar a pele totalmente protegida. E vale lembrar que essas placas, elas são de alta tecnologia, elas são placas à base de hidrocoloide, que tem a função de hidratar essa pele e manter essa pele
íntegra. Então, se houver pequenas lesões, a cada troca, essa placa vai hidratar essa pele e vai fazer um tratamento. Então, não é apenas um adesivo, é um tratamento de pele para manter essa pele íntegra e para manter a qualidade de vida desse paciente também. Aqui mostrando para vocês, né, a colocação, o recorte. E lembrando que na hora de retirar o adesivo, vai ficar a parte do recorte pronto. O que eu sempre oriento? Que já seja pego esse recorte pronto e já deixe uma bolsa reserva para que vá que aconteça alguma urgência, a gente já tem uma segunda bolsa. Então, em média, após o desinchar desse ostoma, após a não ter mais presença de edema, a tendência é se manter num tamanho adequado, mas até que que essa alça não tenha mais inchaço do pós-operatório, geralmente eu vou deixando uma bolsa pronta para troca posterior, tá? Eu não vou cortando todas, porque vai desinchar e vai cada vez reduzir mais o tamanho. Então, isso é uma coisa que o profissional tem que saber. Após a gente retira, né, e aí a gente faz a fixação, aqui mostrando uma conflange. Geralmente, a nível hospitalar, no pós-operatório imediato, é utilizado mais a conflange, né, porque, notem, a gente está puxando o dispositivo para a nossa mão, a gente não está fazendo pressão contra o abdômen do paciente. Imagine numa cirurgia onde eu tenho um processo, né, que mexeu muito dentro dessa parede muscular. Se eu fizer pressão sobre o abdômen, a dor é muito forte para esse paciente. Então, essa conflange, ela é a mais indicada, porque a gente não tem que pressionar o abdômen do paciente. E é muito importante que, após o contato, essa placa que ela é feita de hidrocoloide, ela vai ter a maior aderência através do aquecimento. Então, o aquecimento da temperatura corporal é que vai fazer totalmente a aderência. Então, nós vamos fazer massagem com nossos próprios polegares e indicadores ali, objetivando aquecer bem a placa, né, para ocorrer a aderência total à pele da ostomia. Aqui mostrando para vocês, né, ali nós vimos de 2 peças, aqui a aplicação de uma bolsa de 1 peça. Então, retirou o primeiro adesivo, essa aqui vem com um adesivo a mais, a base de como é que a gente chama? Adesivo hipoalergênico, né? Alguns têm marca comercial de micropore, mas a gente chama isso de adesivo hipoalergênico, e que muitas vezes, em alguns casos, causa ainda alergia às pessoas, porque elas estão muito fragilizadas. Então, na pior das hipóteses, pode-se recortar esse adesivo externo, deixando somente o adesivo da placa, que é o tratamento de pele. Então, a gente aplica, faz a massagem, não esquece de fazer o fechamento, e a gente tem, o que a gente vai visualizar é a bolsa lateralizada. Quando nós estamos na unidade hospitalar, enquanto o paciente ainda está no leito, nós mantemos a posição lateralizada. Quando o paciente vai para casa, que ele já vai fazer a sua higiene, que ele já vai fazer o seu autocuidado, nós colocamos ela para baixo. Por quê? Porque muitas vezes ele tem a possibilidade de sentar no vaso sanitário, o dispositivo já vai cair diretamente sobre o vaso sanitário, e nós vamos orientar que ele aumente dentro do seu banheiro o conduto do chuveirinho, e ele vai fazer a irrigação da própria bolsa ali, a limpeza, e jogar diretamente no vaso sanitário. Para nós, quando é a família, que o paciente ainda está numa situação que ele não consegue fazer o autocuidado, eu sempre oriento que essa família, no hospital nós temos os frascos de soro que a gente acaba utilizando para injetar ali. Mas para essa família que ela não vai ter frasco de soro, o que eu oriento? Temos esses tubos que vão maionese e ketchup, então nós podemos preencher ele totalmente de água e fazer o esguicho, né, partindo dessa parte inferior. Então ele é muito fácil de ser utilizado, e aí
tu esguicha, limpa bem aqui nessa região, né? Limpa bem as fezes e joga diretamente numa bacia, né? Porque em casa eles vão ter uma bacia, nós vamos ter a Cubarrim. E é muito fácil, né, de utilizar esses dispositivos que parecem dispositivos para mostarda e ketchup. E muito barato também, que eles podem comprar, acessível a qualquer pessoa, né? Bom, mas nem tudo são flores, né? Assim como tem as coisas boas, nós temos as dificuldades. Assim como nós temos as pessoas que se adaptam facilmente às placas, nós vamos ter peles que mesmo assim podem ter problemas de adaptação às placas e podem ter dermatite. Ou se nós colocamos um dispositivo onde deixou cair aquele efluente que a gente conversou no início, que é muito importante, o que vai acontecendo? Vocês vão visualizar essa dermatite aqui ao redor da pele. O que nós podemos fazer? Com essa dermatite vai estar drenando linfa, vai estar drenando exudato ali. Então a tendência ao adesivo aderir, né, vai ser difícil. Imaginem colar algo onde está saindo algo extremamente úmido. Não tem como colar sobre a água. Então, o que hoje nós podemos fazer e quais são os dispositivos que nós temos? Nós temos a pasta de proteção da pele, que também é a base de hidrocoloide, né? Essa pasta de proteção, além de tratar essa pele, essa dermatite, ela também vai tratar queimaduras. Então, nós vamos aplicar ela e vamos deixar ela em torno de 1 a 2 minutos secando. O qual é o único inconveniente da pasta? É que a base dela é álcool. Então, imaginem um pouquinho de álcool recaindo sobre algo que está queimado. Arde. E nós temos que, na hora que formos aplicar a pasta para tratar essa dermatite, dizer para o paciente, vai arder, né? Vai arder um pouco, mas o alívio que ele está sentindo da queimadura do efluente vai ser muito maior do que essa pequena ardência que ele vai sentir, tá? Então, é muito importante que a gente o oriente. E existe também uma outra alternativa, né? Que é o pó, que não vai ter esse recipiente álcool. Mas o que é a desvantagem do pó? Nós temos que sempre ter, dentro da técnica da utilização do pó, nós vamos colocar o pó, mas aí vocês vão ver assim, mas professora Sandra, eu consigo aderir adesivo sobre talco? Não vai descolar? E esse é o nosso problema do inconveniente do pó. O que a gente vai fazer então? Nós vamos aplicar o pó de modo que ele quase seja absorvido, que o exudato da pele que está vertendo seque. E se ficar muito pó, tem um segredo que a gente pode fazer, que é transformar ele em pasta. Então nós vamos pegar uma pequena gaze, né? E vamos botar um pouquinho de soro e vamos pincelar sobre aquele local. Vocês vão observar que o que vai acontecer? Vai se transformar em pasta e vai dar o mesmo aspecto de aderência da pasta. É claro, não podemos botar uma grande quantidade, mas vai fazer aquela mesma aderência da pasta. Então o pó acaba se transformando em pasta e eu consigo ter essa aderência. Eu utilizo bastante o pó, principalmente em crianças, né? Que é uma população mais difícil e que também é muito mais sensível à questão da dor. Mas assim, o ideal é que a gente não tenha essas complicações. Eu gostaria que a gente não tivesse essas complicações. Mas como nem tudo são flores, a gente tem que ter alternativas e alternativas para manter a qualidade de vida do paciente. Nós temos também, dentro da tecnologia, vocês vão ver que existem abdômenes que não têm a perfeição completa, ou foi uma cirurgia de emergência e o dispositivo ele não fica 100% acoplado, então ele acaba tendo desníveis na parede do abdômen, e nós temos essas tiras de preenchimento que também vão fazer uma forma de cimento para preencher essas irregularidades. Então a tecnologia nos proporciona algumas alternativas para a gente poder estar auxiliando. Mas nem tudo são flores, né? Porque muitas vezes
dependendo do tempo e dependendo do excesso de dermatite, podem ocorrer algumas complicações. A primeira complicação que a gente está visualizando aqui é a retração do ostoma. Então, o ostoma está afundado, mas não há necessidade ainda de refazer essa cirurgia, porque ele continua, né? Ele continua drenando, ele está bem estabilizado. E o que a gente vai ter de tecnologia? O uso da convexidade. Então, a ciência criou bolsas convexas que nós vamos fazer a aplicação, né? Ela tem uma forma de convexidade na forma de uma colher, né? Se nós formos olhar a forma da convexidade da bolsa, lembrem de uma colher, vocês vão ver que ela tem um rebordo, né, arredondado, e ela expulsa a pele ela empurra a pele para baixo e expulsa o ostoma para fora, tá? Então, a bolsa convexa é uma alternativa nesses casos de afundamento e retração ostomal. Aqui vocês vão ver que nem tudo são flores. Estamos quase finalizando. No pós-operatório pode ocorrer sim a descência de pontos, né? Vocês vão ver que pode ter uma abertura bem grande ali do orifício, tá? Notem que esse aqui é um paciente onde houve uma abertura importante aqui, né? Uma descência cirúrgica, a gente vê a alça. Então, o que a gente fez aqui? Literalmente, a gente teve que fazer um trabalho que é o trabalho que o enfermeiro faz, né? A utilização da aplicação da pasta, né? Para o tratamento da queimadura, mas nós tivemos que tratar essa lesão aqui como um tratamento de curativo biotecnológico. Então, aplicamos um alginato e aplicamos a bolsa. Então, isso o serviço especializado muitas vezes faz. Aquele enfermeiro que trabalha de longa data, ele vai acabar tratando esses casos complexos que podem decorrer mesmo. E quando esse tratamento finalizar, ele encaminha para continuidade na atenção básica ou até o próprio paciente em casa já está fazendo o seu autocuidado. Aqui mostrando para vocês também a fragilidade da musculatura. Então, nós podemos ter fragilidade na musculatura abdominal, podemos ter hérnia, né, abdominal. O paciente também ganha muito peso após a cirurgia, pode esse sobrepeso produzir hérnia. Aqui eu mostro um ostomizado que atualmente está fazendo uma campanha muito legal, que é o Blade. Ele foi muito tempo fisiculturista e ele teve uma doença do intestino. Hoje ele é um dos grandes representantes na luta dos ostomizados, e mostrando que a ostomia ela não tem idade, ela pode acontecer para qualquer pessoa, mas ele é um atleta e convive muito bem com isso, tá? Então, nem só o abdômen de tanquinho, né? Às vezes o fato de ter um abdômen de tanquinho não faz, né, nem desmereça por essa pessoa infelizmente ter que ser submetida a uma cirurgia e ter que depender dessa cirurgia da vida, né? Então é bem interessante. E aqui que eu trago para vocês é a aplicação que existe para reduzir essa hérnia e também para manter esse abdômen mais tenso. Acoplado à placa nós vamos ter o cinto. Tá? Então, o cinto vai impedir que essa bolsa seja colocada para fora através do excesso da pressão intraabdominal. E o que eu trouxe para vocês é que hoje, graças a Deus, né, o que está surgindo aí de tecnologia mais avançada e já está disponível no Brasil é a tecnologia moldável, onde as pessoas não vão mais precisar estar utilizando tesoura, né? Notem que ela faz o molde com a própria mão. Esse ajuste ele é um ajuste moldável. Aqui a gente vai ver, não requer corte. Então, nós vamos ter ostomas de vários formatos, e essa tecnologia moldável ela vem com tudo, principalmente para evitar as queimaduras para o efluente e também hidratar cada vez mais a pele. O que tem de característica inovadora
nessa placa moldável, né? Ela tem um efeito de gola, ela aumenta. Então, mesmo que o efluente caia e tente passar e escorrer internamente para a pele, isso não vai acontecer porque ela vai ter um aumento dessa borda e um aumento maior. Então essa é a grande característica dessa bolsa inovadora moldável. A versatilidade, né, ela vai acabando se moldando de acordo com o ostoma irregular. Então, principalmente para ostomas irregulares e para ileostomias, ela é a bolsa show e atual, e também por causa da qualidade de vida, né? As pessoas hoje que estão ostomizadas definitivamente precisam ter qualidade de vida. Inclusive, essas bolsas, esses ostomizados, pasmem, com uma qualidade dessa, eles podem fazer até natação, porque ela faz um fechamento tão fechado e a durabilidade é tão intensa que mesmo com o dispositivo de ostomia, eles fazem natação, eles vão à praia, eles fazem absolutamente tudo. Então, só mostrando ali para vocês que ela tem esse efeito de expansão em contato com o efluente, cada vez mais evitando a lesão com a pele e aquelas dermatites e aquelas complicações tão difíceis que a gente vê, que vocês acabaram de ver aí conosco. Para finalizar, eu queria dizer que o nosso objetivo é ver pessoas felizes, né? Pessoas mesmo ostomizadas com o prazer de viver. Esses são ostomizados, mas que diante da cirurgia da vida tiveram e têm ainda o prazer de viver. E dizer que também temos muitos jovens ostomizados, principalmente por uma doença autoimune, que é a doença de Crohn, e que a gente acaba negligenciando, e muitas vezes a pessoa leva muito tempo para fazer o diagnóstico da doença de Crohn, e são mais jovens que se acometem pela doença de Crohn, mas que as pessoas com maior longevidade têm que terem essa qualidade de vida. Então esse é o nosso objetivo, né? Ver pessoas felizes e pessoas satisfeitas mesmo diante de uma cirurgia tão complexa e de um processo de vida de reintegração social. Eu queria agradecer e dizer que é um prazer que vocês mandem perguntas, respostas. A gente sabe que o grande objetivo do Telesaúde é poder levar essa informação qualificada, essa informação especializada àqueles municípios que muitas vezes nem têm um serviço de ostomia. Tem aquela pessoa que está lá na Secretaria de Saúde apenas fornecendo uma bolsa, porque a gente sabe que às vezes montar equipes especializadas é muito difícil em pequenos municípios. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas a fazer, se vocês tiverem casos que têm problemas de complicação, podem estar mandando perguntas para nós que a gente vai responder com o maior prazer e dizer que é um prazer poder a gente estar contribuindo aí com a qualidade de vida dessas pessoas. Obrigada pelas perguntas. A Sandra vai começar a responder. Então, Sandra, o pessoal de Joinville perguntou se os produtos que você mostrou é fornecido via algum programa do Ministério da Saúde ou se fica a critério de cada município a opção da aquisição. Então, assim, atualmente no estado de Santa Catarina, os produtos eles são fornecidos via estado e são distribuídos ao município. Tá? Então, a maior parte dessas tecnologias elas já estão disponíveis, inclusive existem as bolsas com o preenchimento, todo o fornecimento da pasta, do pó, né? Todos esses dispositivos eles já são fornecidos pelo estado de Santa Catarina, que envia para o município, né? A princípio, em municípios de grande porte, o município ainda pode fazer um estoque regulador. O que é o estoque regulador? Às vezes faz uma compra direta, porque muitas vezes alguns pacientes não se adaptam ao tipo de bolsa e necessitam da utilização de outro tipo de bolsa, né? Então, além do que é fornecido pelo estado, existe o fornecimento do próprio município, tá? Em municípios maiores. No caso de Joinville, Joinville recebe do estado e também na minha época nós conseguimos ter um pequeno estoque regulador
para que, se houvesse alguma falta pelo Estado, nós teríamos como manter a distribuição desses produtos aos pacientes. Mas assim, as unidades e as bolsas hoje, elas têm uma qualidade tecnológica bem superior, porque a maioria das bolsas, elas são todas importadas, né? Só existe uma produtora nacional hoje, que é a Shelter, né? As outras empresas são todas importadas, né? Então, acaba tendo uma grande qualidade nessas resinas aí, nesse tratamento de pele. E essa bolsa moldável, eu creio que ela deve estar chegando sim para os usuários do SUS, porque a Associação Brasileira de Ostomizados, ela é bem atuante, né? Os planos de saúde hoje já são obrigados a fornecer esses dispositivos. Antigamente não se fornecia, ficava tudo a critério do Estado, mas hoje já existe uma resolução, os planos de saúde também têm que estar fornecendo, não é só o município. E eu vejo assim que a gente tem uma qualidade muito boa nos produtos que atualmente são fornecidos, tá? Então tá, Sandra, outra pergunta também do pessoal de Joinville é se a bolsa moldável tem alguma contraindicação. Olha, pela experiência que eu tenho com pacientes que já utilizaram a bolsa moldável, até o momento nenhuma contraindicação. Ao contrário, benefícios no sentido de que ela não tem nenhum risco de fazer compressão excessiva ali, apertar o ostoma. Ela realmente impede que o fluxo, o efluente, principalmente de ileostomia, escorra e entre aderido à pele. Então é uma alternativa muito boa, e eu acho que quem trabalha com saúde tem que estar sempre querendo coisas que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então a outra pergunta também do pessoal de Joinville é como que é utilizado o cinto nas bolsas. O cinto nas bolsas de 2 peças já tem a partezinha ali que acopla o cinto. Tá? Então, na parte do flange já vem o amarrador para aplicação do cinto. Então, as bolsas com flange já vêm pronto. Mas nas bolsas de 1 peça, a gente pode acoplar um anel, né? Que lá no serviço você consegue o anel, para firmar na bolsa de 1 peça também. Então, isso também é fornecido tudo pelo SUS, tudo, né, pelo programa de ostomizado do estado de Santa Catarina. Sandra, o pessoal de Maravilha está aqui dizendo que eles tinham a informação de que a bolsa moldável é fornecida pelo estado somente via judicial. Perguntaram se essa informação procede. Olha, eu não posso, como eu disse para vocês, o estado ele ainda não tem essa bolsa disponível para o usuário. Existem as bolsas. O que eu estou trazendo para vocês nessa conferência como eu sou professora e trabalho há bastante tempo, a gente tem que trazer o que tem de inovação. Não quer dizer que o que tem de inovação já vai estar disponível no estado, né? A bolsa moldável ainda não está disponível no estado, mas ela já veio para o Brasil, e isso futuramente, como todas as tecnologias, eu creio que no ano que vem, com certeza ela também seja uma nova aliada dentro do programa, né? Eu tenho certeza disso. Agora, quanto à questão da judicialização, a judicialização ela está em todas as grandes áreas, né? E hoje nós temos ainda bolsas que estão sendo fornecidas com uma qualidade ótima. É claro que esses casos específicos de alteração anatômica do ostoma, de complicações desse ostoma, que precisam de uma tecnologia que é uma pessoa, é um paciente difícil que tu não conseguiu se adaptar nada a ele. Então essa bolsa ela vem para nos auxiliar enquanto profissional, para a gente resolver aquele caso complexo nesse momento. Mas futuramente eu acho que ela vai ser um costume totalmente natural, né? E mesmo assim, eu vou dizer que se ela entrar já para o programa do ostomizado, nem sempre aquela pessoa que já está com aquela bolsa de 10 anos, ela vai querer usar essa, porque ela já se adaptou tão bem com aquela bolsa que ela não quer trocar,
né? Então, a minha experiência com pessoas que estão há 10, 15 anos ostomizadas me dizem que mesmo se as bolsas moldáveis forem totalmente implantadas para todos, eles ainda vão optar pela bolsa que eles mais se adaptaram, né? E isso é que nem a gente, né? Nós vamos optar por aquilo que a gente... Tem gente que gosta de arisco, tem gente que gosta de soia, né? E essa é a nossa diversidade aí, né? Essa individualidade de cada pessoa que a gente tem que pegar nesse contexto integral. Legal, Sandra, muito obrigada, né, por responder as perguntas do pessoal. Pessoal, muito obrigada por enviarem as suas perguntas, as suas dúvidas. E lembrando que se vocês ainda restarem qualquer dúvida sobre o assunto ou sobre qualquer outro tema, vocês podem sempre solicitar uma teleconsultoria aí do Telesaúde no portal que vocês já conhecem. Então, muito obrigada e uma boa tarde a todos.